seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa Afinidades. Aqui nós recebemos parceiros de missão da Sociedade Bíblica e temos a chance de saber um pouquinho do que está acontecendo nessas igrejas, nesses parceiros, com quem nós temos uma afinidade de propósito. E hoje nós estamos com o reverendo Eugênio, da IPI, da editora Pendão Real, que veio comentar um pouco conosco de alguns projetos que fizemos com eles recentemente. Então, seja muito bem-vindo, reverendo, um privilégio tê-lo aqui conosco. Legal, muito obrigado, Guilherme, muito bom estar com vocês também, uma alegria. SBB é uma parceira incrível e a gente ama estar com vocês em tudo que a gente puder estar junto. Obrigado, nós estamos também com o Ageu Gouveia, nosso coordenador de projetos especiais, que atende essa especialidade aqui da Sociedade Bíblica já há muitos anos. Então, mais uma vez, Ageu, muito bom estar com você. Prazer é meu, alegria, principalmente porque hoje a gente está recebendo o reverendo Eugênio. Eu particularmente chamo ele de Eugênio porque eu considero ele meu amigo. E é uma pessoa assim, de um talento incrível, vocês vão ver nessa entrevista. E vai ser muito interessante. Se me permite, eu gosto muito daquilo da nossa teologia reformada que fala da manifestação da graça. E o Ageu, ele fala que é meu amigo porque ele é amigo mesmo. É a manifestação da graça de Deus muitas vezes na minha vida. Mais do que uma parceria comercial, acho que isso é muito importante. A SBB não é uma empresa, ela tem uma missão muito clara. E isso é muito evidente no tratamento que a Ageu faz com a gente, nos contatos que a gente teve já nesse último ano, você também. Vocês são a manifestação da graça na nossa história de vida e a gente louva a Deus, a gente agradece mesmo por cada um de vocês e pelo trabalho da SBB, que é um trabalho maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz de ouvir isso. Também. Reverendo, explica um pouquinho pra gente o que é a Pendão Real, como é que ela está relacionada com a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Não, perfeitamente. A Pendão Real é uma editora que existe desde 1986, com o CNPJ instituído, tudo. A missão original da Pendão Real era ser uma editora para produzir conteúdo da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, para a IPI. Faz já a questão de 2, 3 anos, houve uma série de mudanças de pesquisa, de oração, sempre é importante isso, e então nós desenvolvemos um novo projeto, e quando eu falo nós, não apenas eu, uma série de pessoas, irmãos e irmãs, pastores, presbíteros, gente do ramo, que redesenhou a Pendão Real, que continua sendo a nossa razão social, para agora a editora Vida e Caminho, que é esse novo momento. Nós estamos continuando olhando com carinho para a nossa denominação, mas olhando também o chamado, o desafio de Deus para a gente contribuir com a igreja evangélica brasileira, com tudo aquilo que a gente pode produzir a partir dos nossos produtos, dos nossos parceiros. Então a gente quer muito contribuir nesse sentido. Hoje, então, a Pendão Real, ela mais do que uma editora, se transformou numa agência de comunicação. Nós já temos alguns clientes do meio evangélico, estamos atuando desde gerenciamento de redes sociais, produção de programas audiovisuais, como vocês têm feito aqui de maneira tão preciosa e bela, e também na questão editorial, de livros, revistas, jornais. Então, olha, é uma bela experiência para a gente. Que bom, então, a serviço da igreja, outras igrejas que não são IPI podem procurar vocês e ter um atendimento aí especializado. Nosso único padrão em termos de valor é isso, considerar profundamente a questão da centralidade de Jesus. Então é uma igreja cristã que professe a fé e a salvação em Jesus Cristo e tem a Bíblia como regra de fé e prática. Porque não adianta, né? A gente é movido pela palavra de Deus, não podemos ter nenhum outro tipo de conduta e de direção. E o Ageu já atende Pendão Real, que agora é Vida e Caminho, há muitos anos. Já, a Pendão Real, eu acho que mais de 15 anos, né? E é uma parceira sempre muito forte. A gente já teve vários diretores na editora. Eu lembro muito do Kleber, que era o gerente, né? E o meu contato sempre era com ele. Hoje é reverendo, né? Tem uma igreja. Mas, assim, eu peguei lá no início, no centro de São Paulo. Era uma loja, assim, muito grande para dentro, né? E a fachada não era muito grande, mas assim, ali eu pude conhecer melhor o material, os livros, né? Tinha muitos livros.
E depois mudou para o prédio aqui na Consolação, que ficou bem mais amplo e escritório, um prédio muito moderno. E assim, facilitou muito, porque ficou junto com a IPB, né? Então a PECOM está lá e a editora. Então, assim, são parceiras, né? Um acaba ajudando o outro. As reuniões, sempre quando eu termino, eu subo, vou na PECOM e vice-versa. Então, o Reverendo Eugênio, ele vem com uma nova cara, assim, para a editora. Eu fico muito feliz, porque eu tenho que dizer isso, ele é design gráfico. Isso, para mim, é muito importante no meu trabalho, né? Essa questão da comunicação. Ter um reverendo com formação na área de comunicação como design gráfico hoje é de uma importância tremenda. Eu até estimularia os pastores a se dedicarem e tentar fazer algum curso nessa área, porque facilita muito um projeto quando ele é feito com alguém tecnicamente preparado. E ele é essa pessoa. A gente vai poder apresentar aqui o material que foi feito, essa última edição da Bíblia, ficou lindíssima em todos os sentidos. A anterior também ficou muito bonita. Eu tenho orgulho de apresentar isso nas reuniões, os pastores ficam encantados, né? Porque Bíblia com Inário é um negócio que é difícil você associar muito essa questão da criação na arte. Você tem que ter muito cuidado para não sair um pouco do controle. E o reverendo, ele consegue trazer isso de uma forma muito natural, artística, né? Forte, a imagem. É a logo da igreja, mas de uma maneira assim impressionante. Acho que vocês estão podendo visualizar aqui a capa. Fizemos um Novo Testamento, ficou maravilhoso e tem sido um instrumento de divulgação dessa campanha, que a gente vai falar mais na frente, né? Vamos entrar já nessa Bíblia. Então é uma Bíblia com inário. Sim. O inário da IPI é o Cantai Todos os Povos. Ele passou por uma revisão poucos anos atrás, e aí daí surgiu a ideia de ter a Bíblia junto com o inário, né? Isso. Sim, isso. Conta um pouco pra gente, reverendo, como é que é um projeto um pouco histórico, é interessante, porque dentro da nossa identidade como presbiterianos independentes, a gente valoriza muito a palavra de Deus. E porque, como Paulo afirma, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então é de ouvir a palavra, de ter contato com a palavra, que a gente crê que as pessoas têm o seu coração transformado pela presença sobrenatural do Espírito Santo. Isso é imprescindível. E a gente faz muita questão de alimentar essa identidade. Como presbiterianos independentes, a Bíblia ela é central para a nossa fé, para a nossa experiência comunitária de vida. E o inário, ele é uma tradição das igrejas reformadas, em especial das igrejas presbiterianas. Nós temos esse hábito desde os saltérios, lá no início da Reforma. Então a gente entende que fé não é individual no sentido de personalista. Eu sou a igreja isoladamente. Fé é uma experiência plural, é uma experiência comunitária. Nós estamos aqui, cada um de nós tem a sua história de vida, o seu contexto, as suas experiências, mas nós compartilhamos a mesma fé. E por isso que a gente gosta tanto dessa experiência. A cada ano a gente lança uma nova capa e as pessoas ficam encantadas. Tem gente que faz coleção, Guilherme, ano a ano, porque cada ano é uma capa diferente, que conta uma história diferente para aquele momento nosso. Então as pessoas amam e unir a palavra de Deus, que é transformadora. Quantas histórias de conversões, de pessoas lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia e aliadas a cânticos que fazem parte da nossa história, da nossa caminhada de fé comunitária, não apenas cânticos congregacionais, hinos da história cristã. Sim. Então tudo isso é importantíssimo, por isso a gente ama essa parceria com vocês. Esse projeto de afinidade, ele é um presente, é um bálsamo para a nossa igreja. É muito, muito interessante, né? Porque uma vez que as igrejas começaram a usar multimídia, né? Projetar a letra. Projetor. Eu fiquei pensando o que eu falava. Mas projetar a letra de alguma forma, o uso dos inários diminuiu. Mas ter todo o inário nas suas mãos é muito diferente do que simplesmente aquela experiência do culto
coletivo em que precisa de uma letra para estar lá, né? Você ter os hinos aqui, porque eles são mais do que apenas o canto coletivo, né? Tem mensagens aqui para a vida, tem doutrina, tem história, e ter esse recurso nas mãos é muito diferente, né? Até para um culto doméstico, é outra experiência, né? E é interessante, a gente está num momento de digitalização. Sim. Então, meu filho já nasceu um nativo digital. Nós somos nômades digitais. Nós fomos criados num mundo analógico e tivemos que nos adaptar a um novo mundo digital. E com tudo isso que aconteceu na questão de saúde no nosso mundo, houve uma sobrecarga de tela. Está acontecendo um fenômeno bem interessante desde o final do ano passado, em especial na Holanda, um movimento de detox de telas digitais. Então, está havendo um retorno à busca de textos em livro impresso, Bíblia impressa. As pessoas, muitas igrejas lá na Europa, igrejas fortes, não têm mais projetado os seus hinos, têm incentivado o uso dos hinários, porque é uma outra experiência sensorial, é uma outra experiência até de ativações de partes importantes do nosso cérebro. E eles já estão percebendo isso, então há um retorno para isso. Uma experiência muito interessante em algumas igrejas locais nossas é que eles compraram essas Bíblias e deixam nos bancos. Sim. Os visitantes, quando vão lá, eles se utilizam da Bíblia, porque essa também é uma experiência fantástica. Com o contato com a Bíblia, a gente sabe onde está a posição de cada livro da Bíblia. Por mais que tenha a facilidade do aplicativo, e eu sou um usuário de Bíblia no aplicativo, mas nada se compara à experiência de ter a Bíblia na sua mão. Verdade. E a gente tem assim, um atendimento crescente de Bíblias com hinários, né? Verdade. Hoje a gente tem várias editoras, vários hinários, salmos e hinos, que é publicado com os congregacionais, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, né, tem hinário Novo Cântico, é feito com a cultura cristã. Eu não atendo, mas temos aqui o Tiesco, que é presbiteriano, que atende as editoras quando há um volume maior. Isso, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Os direitos autorais dos hinários são pertencentes às denominações. Certo. Então, precisa sempre haver uma conversa com a denominação para fazer a Bíblia com esses hinários aqui na Sociedade Bíblica. Então, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Conjunto. Então, assim, a parceria é muito boa, porque essa cedência do hinário é dada para a editora da igreja, né? Então, hoje a CPAD imprime a Bíblia com harpa na Sociedade Bíblica, impressa aqui, com o texto da Sociedade Bíblica e com os direitos da casa publicadora, né? Então, se alguma igreja se interessa em fazer uma Bíblia com harpa para a igreja, ela tem que procurar a casa publicadora a CPAD, para adequar o hinário, a harpa cristã deles, na fazer Bíblia, uma edição especial daquela igreja. Como é o caso da Perdão Real, que ela, quando precisa fazer uma Bíblia para a igreja, aí a gente tem que fazer todo um trabalho de arte, né, contando a história daquela igreja, mas quando eles querem com hinário, a editora Pendão Real que faz esse atendimento. Os salmos e hinos é a mesma coisa. Então, existem essas duas vertentes, né? Você pode adquirir a Bíblia só com hinário, diretamente da editora da igreja, ou fazer uma Bíblia de afinidade comemorativa, com hinário, também com a editora, mas é feito aqui na Sociedade Bíblica, que o texto é da SPB. Né? Muito bom. Reverendo, o senhor estava comentando também como o efeito dessa Bíblia na denominação. São muitas igrejas, a editora serve as igrejas da IPI, não só, mas essa publicação tem tido um efeito, né, de identidade, de pertencimento a essas igrejas? Como tem sido? Nós celebramos 120 anos, em 3 anos atrás, nós celebramos os nossos 120 anos. Então houve toda uma festividade, um planejamento para isso, e começamos então com uma Bíblia específica com esse tipo de aplicação que nós estamos fazendo aqui na capa, vocês estão vendo. Houve toda uma aplicação gráfica, um estudo,
E o resultado foi tão interessante, obviamente tinha o apelo da data fechada de 120 anos, mas nós fizemos uma impressão, tínhamos que fazer a segunda reimpressão e depois tínhamos que fazer uma terceira reimpressão. E a gente foi ouvindo isso dos irmãos, porque eles gostam de celebrar a identidade. E é muito interessante quando eles percebem que a identidade da igreja, ela está atrelada numa capa com a palavra de Deus. Porque a nossa identidade, antes de eu ser um reverendo, eu sou um membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas antes de ser membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eu sou cristão. Eu creio em Jesus, creio na palavra de Deus. Então tudo isso vai ajudando a gente a construir esse senso de identidade, esse senso de pertencimento, esse senso de igreja. E nada mais belo do que isso num momento como esse que nós estamos vivendo, onde a identidade ela está se esfacelando, o senso de pertencer a um grupo também vai se fragilizando. Então essa parceria com vocês tem sido magnífica nesse sentido. Todo ano os nossos membros aguardam quando vamos lançar a nova Bíblia. Essa capa, por exemplo, nós recebemos ela tem 2 meses e meio, 3 meses, está falando com a Gil aqui antes da gente começar, já está esgotando, vamos ter que fazer um novo pedido, porque o pessoal está ansioso, o pessoal quer. Então é uma estratégia muito interessante que para a gente tem surtido muito efeito. Eu creio que poderia também contribuir com outras denominações no nosso país. E vocês são fantásticos em nos ajudar a entender como elaborar tudo isso. E a gente está muito contente, muito agradecido a Deus pelo trabalho de vocês. E além da Bíblia tem um Novo Testamento ali, né? Sim, o Novo Testamento é uma campanha da Sociedade Bíblica. Ele foi feito com exclusividade aqui para a Pendão Real, mas o reverendo, como ele é designer, ele aproveitou a capa e fez a impressão por dentro da capa e por fora da capa. Ficou muito bonito esse trabalho e eu incentivei ele a nos ajudar. Eu estou passando contatos das igrejas, você que é pastor, que quer fazer uma campanha com o Novo Testamento agora, para o final do ano. Esse Novo Testamento ele vem com as palavras de Jesus em vermelho. Tem uma letra maravilhosa. Ele tem uns estudos iniciais, né, Guilherme? Aqui. Orientações, né? Porque ele é focado em evangelismo, né? E você tem essa possibilidade de fazer impressão por dentro da capa que vai ampliar a ideia do projeto para a igreja, da distribuição dessa campanha que a igreja quer fazer, talvez para o final do ano, o Dia da Bíblia. Eu acho que é uma oportunidade para você ter esse Novo Testamento com a sua igreja. Eu só queria salientar que o mínimo para que seja feito um preço personalizado, com preço factível, né? Factível de 5.000 exemplares, mas você vai pagar o mesmo preço da loja. Então, assim, se você quiser fazer um encarte inicial aqui, falando um pouco mais da igreja, aí a gente tem que adequar esse valor. Mas hoje a gente pode fazer esse Novo Testamento com impressão da capa, né, por apenas R$ 6,50 e com a impressão da parte interna da capa, aí o preço vai aumentar um pouquinho, mas também é centavos, vai valer a pena. Né? A partir de 5.000, aumenta um pouquinho, ao invés de ser R$ 6,00 é R$ 6,50 a capa. Uma capa e a contracapa, a gente precisa orçar, mas eu passo. Sou eu mesmo que atendo, então fique à vontade para nos procurar, porque eu acho que isso aqui vai ser um instrumento fantástico para o final do ano. Material exclusivo. Duas experiências muito importantes dessa. Quando o Ageu nos mostrou, a gente ficou encantado. Veio o então presidente do Conselho de Administração época, o reverendo Tiago, hoje é o presbítero Dal Carlos, e veio o secretário-geral da IPI do Brasil, o reverendo Wellington Camargo. E todos ficaram muito encantados com essa estratégia de vocês. Então nós abraçamos e
desenvolvemos para toda a nossa denominação. Uma história bem interessante, uma igreja nossa, eu estava tentando lembrar a cidade, eu não lembro a cidade, no Mato Grosso. Eles adquiriram alguns desses Novos Testamentos e começaram a fazer uma entrega estratégica para amigos, para comerciantes. E aí resultou que eles compraram 200 para esse primeiro movimento e aí criaram um grupo de estudo sobre Jesus a partir desse material. Aí foi desenvolvido o material, olha, abre na página tal do Tudo Se Faz Novo, olha o que está dizendo aqui e tal. Resultado, dessas 200 pessoas abordadas, 20 entenderam o plano da salvação, renderam suas vidas a Cristo e se tornaram membros da igreja. Olha, isso é um processo maravilhoso. Um segundo testemunho dessa estratégia, nós temos uma Secretaria Nacional de Diaconia e Ação Social e temos ações muito pontuais, mas muito intensas na questão de refugiados. Muitas das nossas igrejas ao redor do Brasil têm recebido refugiados da Ucrânia, da Venezuela, do Paquistão, do Haiti. E esse material está sendo usado para ensinar português, língua portuguesa, para os estrangeiros, e também como forma de socialização. Então, pensa o poder de alcance de uma estratégia que parece tão mínima, mas o quanto ela pode ser algo reverberador, positivamente. Então, louva a Deus. Que bom saber. E uma das dificuldades é que a igreja às vezes não tem um designer, né, Gil? Sim. Como resolver isso? Em geral, as igrejas têm pessoas que trabalham para a igreja, são profissionais, mas assim, eu tenho uma parceria com o reverendo que ele pode atender qualquer igreja e ele tem um preço especial para isso. Nós fizemos esse acordo, ele vai cobrar um preço muito abaixo do mercado e vai valer a pena, porque ele tem o talento de usar a imagem, como foi feito aqui. Sim, tudo se faz novo, tudo se faz novo, mas assim, tendo um tema para a campanha da igreja, ninguém melhor do que um artista preparado para poder apresentar o projeto. Eu duvido que você que possa fazer o contato com o reverendo Eugênio não vai aprovar, porque os 3Ds dele, quando chegaram aqui, todo mundo elogiou o trabalho dele e falou, cara, que projeto maravilhoso. Então eu incentivo a vocês nos procurarem, eu faço com o maior prazer indicá-lo. Como eu tenho outros profissionais que são denominacionais, né? O Josnei no Rio de Janeiro, o Aldemar aqui em São Paulo, e assim o Mauro, que também é pentecostal. Então assim, várias linhas, vários profissionais de altíssima qualidade, onde eles conseguem traduzir uma campanha de importância para a igreja naquele ano, com a imagem, um trabalho de execução fantástico. Não está aqui, né? É importante só destacar isso, porque a Sociedade Bíblica não oferece, não dispõe de profissionais para fazer essa parte. Sim. Então tem igrejas que já tem, na sua igreja, tem algum designer, tem gente que faz isso, e o pastor consegue internamente desenvolver com trabalho voluntário. Quando a Ju está falando, eu tenho profissionais denominacionais, ele está falando que nós temos parceiros com quem a gente já trabalhou e que a gente pode indicar. Sim. Porque já conhecem o jeito que a gente trabalha, a gente já viu o trabalho e reconhece que tem qualidade. Então, é nesse sentido que a gente pode oferecer caminhos para viabilizar isso. Isso. Né? Existem muitos profissionais e muitas bíblias que a gente tem feito ao longo desses anos com excelentes profissionais, né? Então, assim, é que a indicação sempre ela tem uma segurança, né? Quando você, às vezes, está com um projeto para a sua igreja, mas você está em dúvida se deve fazer. Um profissional que já faz isso e que já fez muitas Bíblias e muitos Novos Testamentos, ele está habituado a saber que aquela igreja, aquela denominação tem um diferencial e ele precisa atender de acordo com aquele diferencial, né? De doutrina, de imagem, o que pode usar, o que não pode. Então, e é tudo uma conversa, né? Nada é imposto, né? Então, assim, é uma questão de apresentar o projeto, aprovar com a diretoria. Às vezes a igreja tem alguém que se interessa, mas
O profissional ele tem que dominar os aplicativos para que o projeto não seja frustrado ao chegar aqui. É muito comum, às vezes o pastor diz assim, não, mas eu tenho uma pessoa na igreja, quando o arquivo chega aqui ele não serve. Ele não está nos aplicativos gráficos, né? Então, quando você tem um profissional qualificado, ele já vai direto. E geralmente as igrejas já vêm com um projeto pronto. A gente quer lançar daqui 2 meses. Se não tem um bom profissional, a gente não vai conseguir lançar, porque eu preciso de 60 dias para rodar na gráfica. 60 dias depois de tudo aprovado, Depois de resolvido, tudo assinado, arte aprovada, né? Então, um profissional assim, ele dá uma tranquilidade para a gente, ele dá uma tranquilidade para a igreja. Ele é um pastor, o Mauro também é pastor, o Josnei é quase pastor. Então, eles sabem o que pode e o que não pode. Olha, isso aqui não vai ficar bem, essa foto aqui não pode trocar. Então, assim, são detalhes que você talvez não tenha essa preocupação, mas que ele vai ter. Ele está dentro enfim, da inspiração, né, que Deus dá. Então, assim, a inspiração de um pastor, de uma pessoa muito fervorosa, eu considero eles ungidos por Deus, porque os projetos, quando acontecem, eles são brilhantes, eles caminham sozinhos. Essas Bíblias são divulgadas nos bairros, né? Os irmãos, eles abraçam a causa, né? Desde o início, na criação, o pastor já apresenta o projeto para a igreja. Isso faz toda a diferença, né? Não é uma Bíblia que o conselho da igreja decidiu e agora você compra. Não, é uma Bíblia que tem que se pensar como vai fazer, apresentar para a igreja abraçar o projeto, para quando a Bíblia chegar, ela sair e fazer todo o trabalho que só a palavra de Deus consegue, que é transformar vidas. E é isso que a gente faz com qualidade, buscando sempre o melhor para atender ao nosso público, né? Muito bom. Reverendo, como é que é esse processo? Aproveitando o gancho aqui da Gil, como é que é esse processo de criação? Eu gosto muito da ideia de que o designer ele precisa pensar assim num público final, né? Então precisa pensar com a cabeça do outro. Como é que é isso? Uma das coisas mais interessantes que eu acho no design gráfico é que o conceito de design ele foi traduzido para o Brasil como se fosse desenho, mas não é essa a origem inicial da palavra em inglês design. Design tem a ver com desígnio, um propósito, um objetivo. Então, antes de mais nada, a gente procura pensar nisso. Qual é o objetivo desse produto que a gente vai desenhar? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? E a palavra de Deus é a maior inspiração porque ela é repleta de imagens vivas. Jesus gostava de utilizar parábolas, porque parábolas eram recursos que geravam imagens mentais, ajudavam as pessoas a entender questões profundas que nunca haviam pensado de outra maneira. Então o processo do design é exatamente esse. Como transformar esse tipo de comunicação acessível para atingir o propósito. Nós temos uma equipe muito interessante na área de gerenciamento de redes sociais. Nós estamos gerenciando as redes sociais também da nossa denominação e nas reuniões de alinhamento, a nossa equipe sempre pergunta isso: como nós podemos passar a nossa identidade? E hoje, inclusive, antes de vir para cá, a gente estava numa reunião online definindo isso. Nós estamos pegando o Catecismo de Fé de Westminster e tentando traduzi-lo para o nosso contexto, para as redes sociais, para quem consome redes sociais e como isso se aplica no dia a dia. É mais ou menos esse o processo do design. É ajudar as pessoas a compreenderem aquilo que a gente precisa comunicar. Isso faz toda a diferença. Isso é imprescindível para a igreja de modo geral, porque nós trabalhamos com comunicação como igrejas, seja ela numa pregação, seja ela num cântico, num hino, seja ela num ensino, nós trabalhamos com comunicação e precisamos alcançar o coração das pessoas, né? E nessas duas obras a gente vê assim, como são, claro que é um Novo Testamento e uma Bíblia, né? Assim, uma Bíblia de luxo. Mas como tá bem construído, a Bíblia tem um público muito claro ali, né? Que se enxerga, que olha para essa capa e fala, sou eu, essa Bíblia me representa, né?
E o outro, pode ser até um livro, né? Quem olha ali vai falar, é um livro, que livro é esse que estão me dando? Uhum. Então, pensar justamente para alguém que não pegaria um Novo Testamento para ler, mas que talvez precise de uma renovação na sua vida e que procure assim, alguma coisa nova realmente na vida. Então, um projeto bem pensado, ele é praticamente óbvio. Você olha para ele e fala, olha, tinha que ser assim, né, desse jeito. Então, a gente realmente reconhece a qualidade desses projetos. E não apenas no título, na cor. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala de algo novo, a similaridade em termos de pareamento de significado de palavras, esperança. E na psicologia das cores, a cor que está atrelada à esperança é verde. Uhum. Né? Os palmeirenses estão sempre esperançosos, né? de conquistarem algo mundial, não sei. Mas então, a gente sempre fez essa associação, né? Tudo se faz novo com a esperança, com a cor. E a ideia realmente foi essa. Como o propósito do material do Novo Testamento da SBD era ser um material evangelístico, como que a gente comunica isso para alguém que não está ambientado, não está acostumado com o texto do Novo Testamento nesse prisma? Então, Tudo se faz novo fez todo sentido nesses termos. É apresentar algo novo, algo eterno que pode renovar a sua vida. Então, fez todo sentido para nós. E a gente amou. Muito bom. Reverendo, uma pergunta que a gente costuma fazer aqui é como é que a Bíblia entrou na sua vida? Muito bom. Ela surgiu na minha vida desde a minha infância. Meu pai, presbítero, meu avô, presbítero, meu bisavô, presbítero, meu tataravô, regente de coral. Olha! Olha que legal. As diferenças. Muito bom. Mas eu nasci num lar cristão por pura misericórdia e graça do Senhor. Então a gente aprendeu desde cedo. A minha primeira Bíblia foi uma Bíblia infantil com ilustrações. Porém, mais do que simplesmente eu ganhar esse livro toda noite. É uma memória que eu nunca vou esquecer e eu pude reproduzir isso com meu filho. Meu pai sentava comigo, com a minha irmã mais nova, na cama, e ele lia aquele livro com a gente. Ele contava essas histórias pra gente. Então a gente foi sendo discipulado. Uhum. A palavra de Deus tem esse poder de transformar o coração humano. E num país como o nosso, onde muitas pessoas se declaram evangélicas, a gente precisa resgatar pessoas que sejam cristãs. Eu acho que esse é um diferencial enorme. E nada melhor do que a palavra de Deus para moldar o nosso caráter, moldar o nosso comportamento. E a Bíblia, para mim, começou dessa maneira, desde a minha infância. Então, sendo apresentado a palavra de Deus. E aos 17 anos, reverendo, foi quando eu tive um processo de internalização da palavra. Conhecia versículos bíblicos de cor, a escola dominical fez parte da minha vida desde a mais tenra infância. Mas aos 17 anos eu lembro quando fui tocado pelo Espírito de Deus. Num período de férias do ensino médio, eu acordei e simplesmente senti vontade de ler a Bíblia. De uma maneira diferente, com sede, com fome. E comecei a ler os evangelhos. E aí houve uma confrontação. Porque quando eu comecei a ler os embates de Jesus com os fariseus, eu me enxergava muito nos fariseus. Porque eu tinha muito conhecimento bíblico, conhecia muito das histórias, da lei, mas aquilo não tinha se tornado vida no meu coração. E ali foi o momento do Espírito Santo me alcançar com a graça de maneira preciosa e eu entender a preciosidade da palavra do Senhor. E aquilo começou a fazer muito sentido na minha vida e me transformou e tem me transformado até o dia que eu morrer ou for promovido à glória. Muito Tá bom, certo, muito tá bom. A gente brinca que é um livro perigoso, né? Ler a Bíblia é um livro perigoso. Ageu, últimas considerações. Olha, eu queria agradecer ao reverendo Eugênio e eu estava ansioso por essa entrevista porque o fato de ele ser parceiro, né, aqui com a gente o meu drama é esse, né, ter alguém que possa apoiar e dar um bom resultado, né, um projeto que vai ser frutífero. Então, assim, ele é uma peça vital aqui para o meu trabalho, ele sabe disso. Ele
ele está esperando, aguardando, mas eu já disse para ele que a gente vai ter muitos trabalhos aí pela frente, porque ele dá essa segurança. Então, estou muito feliz, agradecido por a gente estar aqui. E o Guilherme, que é parceirão aqui nas entrevistas, te agradecer também. Reverendo, últimas considerações? Só agradecer de todo o meu coração. Vocês são incríveis. Se você ainda não conhece a SBB, basta olhar para esses dois irmãos. O tom de voz, a maneira como eles tratam, sempre tratam com respeito, sempre com novas perspectivas. Vocês são bênção de Deus, não somente na minha vida enquanto indivíduo, mas na vida da Pendão Real e agora da Vida e Caminho, na vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vocês estiveram presentes em momentos muito marcantes da nossa história e a gente louva a Deus pela vida de vocês, de verdade. Quero só agradecer de todo o meu coração. Glória a Deus. Obrigado pela presença, obrigado pela conversa, pela partilha. O projeto de Afinidades é um projeto que, assim, nos anima muito aqui na Sociedade Bíblica, porque nós temos os materiais de catálogo que a gente faz de forma a tentar atender o maior público possível, né? Mas os projetos de afinidade são aqueles que a gente consegue fazer, talvez os que a gente acerta mais, né? Porque faz junto com o público que vai tirar o maior proveito daquele material. Sim. Então são coisas que a gente não seria capaz de produzir sozinhos. Só conseguimos produzir junto com parceiros e esses são projetos que nos dão muita alegria realmente. Então muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e nós nos encontramos no próximo programa Afinidades. Um abraço.